Amém. Boa noite, amados. Eu estou na expectativa dessa nova série chamada Porque Sim Não é Resposta. E nós decidimos então ter um tempo para trazermos um pouco mais de fundamento, um pouco mais de entendimento a respeito das coisas que nós já adotamos como prática nas nossas vidas, né? Muitos de nós viemos já de um histórico de muitos anos, num cristianismo, onde nós vivemos, de certa forma, já praticando muita coisa. E é engraçado porque, para muitas pessoas, se nós pararmos para perguntar, por que é que você faz isso? Vai haver um momento de pausa e vai depois haver um momento de talvez dizer, eu acho que eu não sei. Eu acho que a Bíblia diz isso, eu acho que a palavra de Deus fala isso, mas eu não tenho certeza. E eu creio que é algo que nós precisamos nos aprofundar, porque quando nós nos entregamos a Deus, e nós nos entregamos de todo o nosso coração, amém? Tem alguém aí que entregou a sua vida de todo o coração a Deus? Precisamos entregar também de todo o entendimento. E o que é entregar de todo o entendimento? É entender o porquê então eu faço isso. Por que então eu faço aquilo? Por que eu parei de fazer isso para fazer aquilo? Por que eu comecei a viver desse jeito? Será que é porque eu estou imitando alguém somente? Ou é porque houve um entendimento da parte da palavra de Deus, da parte do Senhor para a minha vida, e agora então eu posso viver nessa nova intensidade, porque há um fundamento na minha vida, do qual eu estou de pé nele, do qual eu permaneço nele. Sabe por quê, amados? Porque se nós decidirmos viver somente porque o irmão está fazendo e a gente imitar ele, qualquer vento nos leva para outro lugar. Qualquer vento nos tira de onde nós estamos e nos leva para outro lugar. Eu não estou falando aqui de lugar no sentido de uma igreja para outra, mas eu estou falando aqui no sentido de uma revelação para outra. No sentido de que quando caminhamos com o Senhor, nós precisamos caminhar oferecendo a Ele toda a nossa vida e oferecendo a Ele também o nosso culto racional, pensando. Amém? Se você parar para pensar em tudo aquilo que Deus criou, Ele nos fez diferente, com algo muito diferente em nós, que não há nos animais, que há na sua criação, na sua obra-prima, que é a capacidade de compreender as coisas. E por conta disso, nós então precisamos viver nessa profundidade. Amém? Então, porque sim, não é resposta, mas que nós possamos nos aprofundar mais e mais nesses 4 domingos. É claro que há muito a ser falado a respeito da prática cristã. Há muito a ser estudado, e se alguém aqui decidir estudar todos os dias a respeito disso, vai morrer sem saber todas as coisas. Mas quando nós nos expomos a um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós, nós vamos sendo cheios. E eu creio que ao longo desses 4 domingos nós seremos cheios de uma forma nova, de uma forma revigorante, para que nós possamos então compreender e adorar ao Senhor com mais propriedade. Quantos querem isso? Eu quero adorar o Senhor com mais propriedade, conhecendo mais Ele, entendendo mais o porquê que eu faço as coisas, porque cada vez que é revelado a mim algo da parte do Senhor e da palavra dEle, mais eu posso me achegar na presença dEle, o amando mais ainda, porque amar é conhecer é amar. Você nunca pode dizer para uma pessoa que você ama ela, se você não a conhece. Isso é superficial, isso é raso. Mas quando nós conhecemos, nós amamos. Quando nós nos entregamos a conhecer, a nos aprofundarmos nas Escrituras, a nos aprofundarmos naquilo que a palavra de Deus nos diz, a nos aprofundarmos no relacionamento com Deus, aí sim nós podemos dizer de boca cheia, Senhor, eu te amo. E é isso que Deus quer gerar em nós ao longo desses dias. E que em nome de Jesus, vamos fazer uma oração? Feche os teus olhos mais uma vez. Pai amado, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a te compreendermos mais. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregarmos ao teu conhecimento, Deus. Não aquele conhecimento superficial, e muito menos aquele conhecimento
longe do mover do teu Espírito, que é aquele que a palavra mata, Senhor, mas aquele que é cheio do Espírito, que é regado da tua presença, aquele conhecimento que não vem somente de teorias, mas vem de uma entrega contínua e constante na tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que ao longo desses 4 domingos nós possamos desfrutar da tua palavra e desfrutar de um fundamento novo a respeito daquilo que tu tens para nós, Senhor. Nós nos entregamos em tuas mãos, Senhor, como o barro nas mãos do oleiro. E mais uma vez dizemos a ti, Senhor, faça de nós segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 E a primeira prática que eu creio que seja de extrema importância, que nós precisamos nos aprofundar um pouco mais, é o discipulado. Por que é que praticamos o discipulado? Por que é que nós insistimos ao longo da nossa jornada em estarmos nos relacionando uns com os outros e nos colocarmos em constante discipulado? Porque se a gente parar para pensar, seria tão mais fácil viver a nossa vida individualmente, né? Seria tão menos intrusivo a gente viver a nossa vida do nosso jeitinho e não ter que abrir o nosso coração e falar as coisas um para o outro. É tão desconcertante, não é verdade? A gente, muitas vezes, ter que se achegar a alguém e falar, olha, eu preciso falar algo para você do qual eu me envergonho. É tão mais fácil a gente não precisar fazer isso. É tão mais fácil a gente estar nos domingos na igreja e aprender do Senhor, mas ficarmos nisso. Mas Jesus, quase no momento de ascensão, ele olha para os seus discípulos e diz, toda a autoridade dos céus e na terra me foi dada. Portanto, ide e fazeis o quê? Discípulos. O Senhor requer de nós uma vida em discipulado. O Senhor requer de nós não que discipulemos somente, mas que também sejamos discípulos. O Senhor requer de nós uma vida na qual podemos contar uns com os outros. Se você olhar ao longo das Escrituras, você vai encontrar Moisés discipulando Josué, você vai encontrar Elias discipulando Eliseu, você vai encontrar Noemi discipulando Ruth, você vai encontrar Cristo discipulando seus discípulos, você vai encontrar Paulo discipulando Timóteo, Filemon, Tito. Ao longo de todas as Escrituras, nós vemos um relacionamento horizontal. Eu quero convidar você, nessa noite, a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 27 ao 31. Conforme você for encontrando, por gentileza, se coloque de pé para nós lermos juntos. Atos 8, de 27 a 31. Amém. Oh, Senhor Deus. Vamos começar do 26, só para a gente entender um pouco do que o texto diz respeito. Atos 8, 26 diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, será que o Senhor, pergunte a ela isso, será que o Senhor pode falar ao teu coração nessa noite? Amém? Pode se sentar. Glória a Deus.
Esse texto revela para nós um episódio onde 3 personagens estão ali desenvolvendo uma revelação, trazendo uma revelação do que significa o discipulado. Nós vemos primeiro o Espírito Santo se movimentando em favor deste encontro, porque o discipulado, amados, ele é muito mais do que somente um encontro proporcionado por homens. O discipulado é um encontro proporcionado pelo próprio Deus. O discipulado é um encontro gerado primeiro no Espírito. Não é algo que somente nós fazemos como uma agenda de homem para homem, mas é a oportunidade que nós damos ao Senhor e que o Senhor oportuniza para nós, para que seja gerado crescimento no nosso meio. Quantos anseiam em crescer no Senhor aqui nessa casa? Glória a Deus, quero dizer a você que você está no lugar certo. E justamente por conta disso, o Senhor então ele oportuniza. Em 2 momentos o Espírito Santo fala a Filipe. No primeiro momento ele diz, dispõe-te e vai. No segundo momento ele diz, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Amados, toda vez que Deus se encontra com um homem, preste atenção no que eu vou dizer a você. Toda vez que Deus se encontra com um homem, Ele faz uma obra para que o homem seja transformado e gere transformação no próximo. Toda vez que Deus se encontra com um homem, não diz respeito a um individualismo, mas diz respeito a um corpo. Toda vez que Deus faz algo sobrenatural na vida de um homem, é para que aquele homem seja transformado e se torne um agente de transformação. Quando o Espírito Santo traz essa experiência a Filipe, não é para que Filipe então saia dali dizendo, o Senhor falou comigo, mas ele sai dali debaixo de uma missão do qual o Senhor deu a ele. Veja que há uma diferença muito grande. Muitas vezes pessoas buscam a presença de Deus simplesmente para sentir a presença de Deus. Mas todas as vezes na palavra que alguém se encontra com o Senhor, tem uma experiência sobrenatural com Deus, é dado a ele uma missão vertical, horizontal. Toda vez que há um encontro vertical, é gerado uma missão horizontal. Toda vez que o Senhor se encontra com o homem, há um propósito nisso. Há um momento onde o profeta Isaías tem uma de suas maiores visões. Um momento onde o Senhor o conduz a enxergar o próprio trono de Deus. Um momento, imagino que histórico na vida do próprio profeta. Imagine você, se você não gostaria de um dia de oração, com os teus olhos fechados, que o Senhor te levasse a vislumbrar o trono dele. Eu gostaria de ter essa experiência. Eu gostaria de ter essa experiência sobrenatural. De me encontrar com o Senhor no próprio trono dele. Isaías teve esse grande privilégio. Mas se nós pararmos para prestar atenção no que ocorreu naquele momento, nós entenderemos que aquele encontro vertical gerou um propósito horizontal. Olha lá em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Preste atenção, amados, nessa experiência. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado.
Se parássemos aqui, nós vislumbraríamos uma experiência sobrenatural, arrebatadora, que todos nós gostaríamos de viver, amém? Eu estaria ali no primeiro da fila, para me encontrar com o Senhor e experimentar dessa grandeza. Ver coisas que os meus olhos nunca veriam nessa terra. Vislumbrar uma fumaça do céu enchendo um ambiente. Seres dos quais a minha cabeça não é capaz de conceber, de desenhar. E de repente o profeta Isaías estava ali naquele momento. E o texto diz que o Senhor, depois disso no versículo 8, ouvia a voz do Senhor que dizia... Amados, naquele momento tudo parou para ouvir a voz do Senhor. O Senhor ia falar com ele na presença dele mesmo. E o Senhor disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Num momento de uma experiência vertical completa. Num momento sobrenatural de uma visão arrebatadora. O Senhor traz de volta o horizontal. O Senhor faz com que Isaías não somente contemple o trono, mas agora contemple uma missão, contemple um propósito, contemple uma necessidade horizontal. E aí Isaías, arrebatado naquele momento, naquela situação, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Toda vez que nos encontramos com o Senhor, requer uma resposta de missão nas nossas vidas. Requer uma resposta prática nas nossas vidas. E com Filipe e o eunuco não foi diferente. O Espírito Santo estava ali falando com Filipe. E Filipe naquele momento recebe uma instrução e diz: dispõe-te e vai. Quando ele está a caminho, mais uma vez o Espírito Santo se aproxima e diz: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Quando ele diz acompanha-o, o original quer praticamente dizer, de uma forma transliterada e atualizada, é cola nele, vai, chispa daqui, gruda naquele carro. E Filipe então corre em direção ao eunuco e se encontra com ele. E muitas vezes nós queremos ficar: não, Senhor, só mais um pouquinho, depois eu vou. Mas quando nós compreendemos que quando nos encontramos com o Senhor é para que Ele gere um empoderamento e um propósito para nos enviar, nós começamos a entender um fundamento do tal discipulado. Começamos a entender que há um propósito muito menos individualista, muito menos místico e muito mais prático e real daquilo que o Espírito Santo gera no nosso coração para que a gente possa então fazer. Você já parou para pensar que até mesmo na história do Novo Testamento mais sobrenatural do homem se encontrando com Deus, que é Paulo, quando ainda é Saulo, andando em um cavalo e o próprio Cristo se encontra com ele, o derruba do cavalo literalmente, tem um encontro genuíno com ele ali, o cega, e aí sabe o que ele faz? Ele manda um homem chamado Ananias para tocá-lo e curá-lo da cegueira. Por quê? Porque o Senhor quer nos lembrar que eu e você precisamos uns dos outros. Eu e você não podemos andar sozinhos. Porque quando nós andamos sozinhos, nós inventamos um Deus que não existe. Quando nós andamos de sobrenatural em sobrenatural somente e não é gerado propósito, nós não conhecemos um Deus verdadeiro, que ama e se entregou por nós. João chega a dizer que aquele que diz que ama a Deus e não ama ao próximo é mentiroso. Porque quando nós nos encontramos com o Senhor, o nosso amor uns aos outros deve aumentar. E este é um verdadeiro fruto de um encontro com o Senhor.
Você já viu gente que se encontra tanto com Deus, que está tanto tempo em jejum, está tanto tempo em oração, e a hora que vai lidar um com o outro, desculpa a expressão, mas parece um cavalo? Aí você se pergunta assim, mas estava tão íntimo com o Senhor, como é que pode ser uma pessoa tão ignorante? Só eu que conheço alguém desse jeito? Poxa vida, mas era para ser o santo, né? Porque parece que anda arrebatado de um lugar para o outro e jejua e ora e vive. E eu não estou falando que nós não devemos fazer isso, mas isso precisa gerar um propósito prático. Houve um encontro aqui sexta-feira e foi fenomenal, e eu oro para que possa ser feito mais e mais encontros aqui. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Amém? Quantos desejam mais do Espírito Santo? Eu desejo mais do Espírito Santo. Eu quero ter experiências sobrenaturais com Ele, mas eu preciso compreender que quando eu realmente me encontro com o Senhor, o meu relacionamento horizontal é aperfeiçoado. E aí então, naquele momento, onde o Espírito Santo dá uma direção a Filipe, Filipe obedece, então vai em direção ao eunuco, corre em direção àquele carro, e aí imagina o eunuco correndo em direção àquela carruagem. O texto diz que ele realmente corre, e ele está ali tentando alcançar aquele veículo em movimento, e o eunuco ali lendo um rolo de Isaías, um homem que era temente a Deus, mas não era judeu. Um homem que tinha uma história de não ter conexão com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele estava ali tentando compreender, tentando adorar. Obviamente um homem temente ao Senhor, mas ainda falto de conhecimento. Quantas pessoas não chegam assim na igreja, não é verdade? Sedentas por um Deus que ainda não conhecem. E aí Filipe, essa frase tão marcante, diz: compreendes o que lês? Você compreende o que você está lendo? Amados, quando nós caminhamos em discipulado, quando nós caminhamos na dependência uns dos outros, nós compreendemos muito mais. Nós compreendemos com uma nova amplitude, a nossa ótica ela é ampliada. Quando eu olho sozinho para uma situação, nada é acrescentado, mas quando eu convido alguém a olhar para aquela mesma situação comigo, algo é acrescentado, algo da parte do Senhor é derramado, algo é revelado. Mas quando eu decido andar sozinho e eu ando do meu jeito, eu sou capaz de até criar um Deus que não existe. E é por isso que nós precisamos tanto uns dos outros. Eu não consigo viver sem vocês. E nós precisamos compreender essa verdade. Essa semana aconteceu um episódio muito interessante. Nós estávamos com um vazamento no telhado aqui da igreja. E desde a semana passada, perdi alguns livros, perdi um móvel que inchou por causa da água. E estávamos tentando resolver o quanto antes possível. Conheci uma pessoa, essa pessoa disse que iria resolver e foi postergando, conseguiu resolver na terça-feira. E quando veio me dar o preço, que até então não estava querendo me dar o preço, eu quase caí para trás, porque foi um preço abusivo. E imediatamente eu me alterei. Eu me alterei com essa pessoa no telefone, eu falei: eu não vou pagar o que você está me falando. Você está maluco? Você está me cobrando um valor que nem médico cobra numa consulta. Para passar silicone e usar o mesmo material que estava ali. E eu falei para aquela pessoa, e amados, eu estava alterado. Eu falei: isso nunca aconteceu na minha vida. Eu falei para aquela pessoa: e eu vou pagar tanto. E eu cortei o valor pela metade, falei: eu vou pagar tanto. Quem falou que eu consegui dormir na outra noite? No dia seguinte eu tinha um café da manhã com o pastor Valdir, para tratarmos sobre outras coisas. Sentei com ele e expus meu coração para ele e falei: pastor, aconteceu isso, e eu paguei isso. Ele olhou para mim com aquele olhar dele, né? Falou: pastor,
Não é assim que ele fala? Pastor, tem tanta coisa boa acontecendo na igreja. Você vai deixar um negócio desse estragar tudo? Ali eu me derreti e falei, tá certo, pastor. O pastor tem razão. Eu vou consertar isso. E ele olhou para mim ainda e falou, quanto é a diferença? Eu falei, é X. Ele falou, eu pago. Eu fui lá para discipular, sabe o que aconteceu? Fui discipulado. Tenho vergonha disso? De forma alguma. Porque eu aprendo com vocês. E eu sei que vocês também aprendem comigo. E nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros para entendermos o que lemos. Precisamos uns dos outros para vivermos de forma aceitável e agradável ao Senhor. E foi assim que Ele estabeleceu. Não foi de nenhuma outra forma. Não foi de nenhum outro jeito. Não foi baseado numa imponência, numa religiosidade. Não foi baseado num rito, mas foi baseado no dia a dia. Jesus é o Cristo das ruas. É aquele disponível para todos aqueles que querem se achegar a Ele, inclusive as crianças. E assim devemos ser os nossos relacionamentos. Precisamos uns dos outros, amados. Não caia. Ei, deixa eu te falar algo. Presta atenção no que eu vou te dizer, em nome de Jesus. Não caia no erro de achar que você não precisa de ninguém. Não caia no erro de achar que se você se encontrar com o Senhor só de manhã e ler a Bíblia, é o suficiente. Porque o Senhor estabeleceu esse relacionamento horizontal para que nós possamos ser aperfeiçoados. O Senhor levantou 5 ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. E não é de cima para baixo, porque é de cima para baixo quando é de Jesus para a humanidade. Porque todos nós somos carentes da mesma graça e misericórdia do Senhor, amém? Eu fiz questão de fazer esses degraus aqui para mostrar e nos lembrar para mim mesmo e para a igreja que não há diferença de quem está aqui em cima e quem está aí embaixo. Não há diferença. Todos nós merecemos, porque o Senhor decidiu assim, o presente do seu Filho Jesus. Sem Ele, esquece. E eu quero te dizer nessa noite, se você não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador ainda, o teu destino é o inferno. Você precisa aceitá-lo o quanto antes possível, porque o amanhã pertence a Ele. Não há salvação sem Ele, fora dEle. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Mas ainda assim, precisamos uns dos outros. Nas nossas imperfeições, nas nossas impotências, nas nossas cabeças duras, porque somos cabeça dura, não é verdade? Eu sou cabeça dura. Tem tantos cabeça dura, não é? Tem uns que são menos, tem uns que são mais. Olha lá, um cabeça dura sentado. Tem vários cabeças duras aqui nessa casa. Mas nós, quando compreendemos que precisamos uns dos outros, nós nos aceitamos, sabe como? Nas nossas imperfeições. Porque não tem ninguém perfeito ainda. Senão Jesus já tinha recolhido. Compreendes o que lês? Provérbios 13:10 diz assim: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Quer ser sábio? Busque conselho. Quer amadurecer nas coisas de Deus? Viva uma vida compartilhada. Busque conselheiros. Amados, a vida cristã, a vida do cristão é como um grande quebra-cabeça. E cada um tem um pedaço. E você tem que sair caçando esses pedaços no meio de cada um. Às vezes o Senhor escolhe o irmão que você menos acha que vai falar contigo para te falar a coisa mais profunda que você vai ouvir tua vida inteira. Não é verdade? O Senhor, Ele é especialista em nos surpreender nos relacionamentos. Especialista.
Filipe pergunta: entendes o que lês? E o eunuco responde: como é que eu vou entender se não tem quem me explica? Ah, amados, discipulado é quando junta a fome com a vontade de comer. Discipulado é quando tem alguém disposto a se entregar por alguém, e este alguém recebe e diz: olha, eu preciso sim de você. Isso é discipulado. Discipulado não é imposição, quando o discipulador chega para o discípulo e fala: oh, você precisa tomar um café comigo essa semana. Mas é quando diz: olha, eu queria tomar um café contigo essa semana. E o discípulo diz: vai ser o maior prazer. E aí eunuco então nos dá uma lição quando ele aceita a ajuda de Filipe. Não seja orgulhoso o suficiente para rejeitar a ajuda de quem está te oferecendo. Aprenda a receber as coisas. Aprenda a receber. Talvez seja humilhante, mas é assim que o Senhor trabalha. Ele quebra o coração orgulhoso. Quando o eunuco diz: como poderei entender se alguém não me explica? Essa palavra explica significa fazer de tudo para que a pessoa chegue a um destino apropriado. Olha que coisa linda. E é muito interessante porque o eunuco, ele diz, e aí na sequência o texto nos ensina que ele convidou Filipe a sentar-se junto a ele. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu preciso de você nessa caminhada. Eu preciso da tua ajuda nessa caminhada, entra. Vem fazer parte da minha vida. Vem fazer parte desse lugar aqui onde eu estou, para que você me ajude, como um instrumento nas mãos do Senhor, a transformar essa situação, a transformar este lugar. E amados, não é pela capacitação do discipulador não, mas é pelo trabalho do Espírito Santo, através de vasos que ele vai encontrando no meio do percurso. E ele vai trabalhando. E nesse trabalho, muitas vezes, não importa a idade, não importa a raça, não importa, muitas vezes, o lugar de onde veio, de onde nasceu, não importa a capacidade de vocabulário, não importa, porque muitas vezes a gente vê as coisas loucas confundindo as sábias, porque o Senhor trabalha desse jeito. Ai, como é que eu vou me sujeitar a essa pessoa? Como é que eu vou me submeter a alguém? Como é que eu vou abrir o meu coração para essa pessoa? Quem essa pessoa acha que é? Todas essas respostas são fruto de orgulho. E o Senhor precisa quebrar esse orgulho no nosso coração, para que a gente possa viver da forma horizontal que Ele deseja. Para que a gente seja uma igreja real. Uma igreja verdadeira, uma igreja que não é presa à religiosidade, mas uma igreja que se importa com o que é relevante e descarta aquilo que não presta. Paulo foi um grande discipulador. Um homem que discipulou líderes. No momento em que ele escreve a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O trabalho do Senhor é contínuo. E conforme Ele vai encontrando pessoas que aprendem a receber e aprendem a dar, a obra dele continua. 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 Que eu e você possamos aprender a abrir o nosso coração. Que eu e você possamos aprender a nos entregarmos uns aos outros, sem máscara, sem falsidade, sem mentira, sem religiosidade, de forma sincera e verdadeira. E eu quero, para finalizar, falar a respeito de 3 características de quem pratica o discipulado. A primeira característica é saber ouvir. Tiago 1,19 diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir.
tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Na versão A Mensagem, em Hebreus capítulo 5, do versículo 14 em diante, diz assim, preste atenção. Paulo escrevendo aos Hebreus: tenho muito a dizer sobre este assunto. Ele estava tratando a respeito de um assunto e ele faz uma pausa e diz, olha, eu tenho muito a dizer sobre este assunto, mas é difícil argumentar com vocês, pois se apegaram ao mau hábito de não ouvir. Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisam de alguém que se sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus desde o início. Estão bebendo leite materno quando deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo do errado. Portanto, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo. Cresçam em Cristo. As verdades fundamentais estão estabelecidas, 2 pontos. Virar as costas para a salvação da autoajuda e se voltar para Deus com toda a confiança. Que loucura, né? Isso já acontecia antigamente. Instruções batismais, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, castigo eterno. Se Deus nos ajudar, permaneceremos fiéis a tudo isso. Não se apegue ao não ouvir, mas saiba ouvir. Tanto quem discipula, quanto quem está sendo discipulado. Ou melhor, tanto quando você discipula e quando você está sendo discipulado. A palavra do Senhor não volta vazia. Se você estiver cheio mesmo do Espírito Santo, e um irmão disser um versículo para você que você já está cansado de saber, o Espírito Santo vai trabalhar através daquele texto e vai ministrar você nas maiores profundidades do teu coração. É assim que o Senhor trabalha. É assim que o Senhor trabalha. Segunda característica, quem pratica o discipulado valoriza relacionamentos. Vamos dizer junto? Vamos dizer junto primeiro, sabe ouvir. E segundo, valoriza relacionamentos. Amém. Amados, valorize relacionamento. Ontem eu fiz um casamento, foi muito especial. E em 1 Coríntios 13, onde fala a respeito do amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Eu fui muito ministrado enquanto eu ministrava, no tudo sofre. Nós precisamos aprender a sofrer. Parece louco falar um negócio desse, né? Pastor, meu Deus, eu vim aqui para a igreja para me sentir melhor. Agora o pastor está me falando que eu preciso aprender a sofrer. Quando nós aprendemos a sofrer, nós perduramos relacionamentos. Quando nós aprendemos a perder, o relacionamento vence. Quando nós aprendemos a nos entregar e nos esvaziar, o amor é estabelecido. Não é só quando eu estou certo que eu me relaciono, mas é quando eu estou errado. E é quando também a pessoa que se relaciona comigo está errada. E eu digo, o amor é maior do que tudo isso. Vamos permanecer juntos. E aí sabe o que acontece? A família vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. E os relacionamentos vão crescendo, vão amadurecendo. E nós podemos desfrutar de um relacionamento a longo prazo. Deixa eu te dizer algo. É possível, só entre nós aqui, ó. É possível ter relacionamento de longa data. Sabia disso? É possível. É só você morrer para si mesmo todo dia. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Os anos vão passar. Você vai perdoar. Vai aprender a ser perdoado. E lá na frente, você vai poder olhar no olho daquela pessoa e dizer, até aqui o Senhor nos abençoou. Seja no teu matrimônio, seja no teu relacionamento de pai e filho,
seja no teu relacionamento de amizades e seja no teu relacionamento de discipulado. Permaneça nos teus relacionamentos. Valorize eles. Saiba lidar com desentendimentos. Amados, todo mundo vai discutir. Em algum momento vai dar errado. Em algum momento você vai ouvir aquilo que você não queria. Em algum momento você vai falar aquilo que você não deveria. E aí? O que você vai fazer? Virar as costas? É fácil demais. Como é que você vai amar os teus inimigos? Eu acho que é um segredo muito grande nesse texto que o Senhor nos diz a respeito de amar os nossos inimigos. Porque, na verdade, crente não devia ter inimigo nenhum. Eu acho que estar em inimizade com alguém é um curto espaço de tempo na vida do crente. Você perdeu a oportunidade de dar um amém agora? Meu Deus do céu. Eu recebo para mim. Porque quando o Senhor nos ama e nós compreendemos esse amor, seja o que for que aconteça, o perdão está ali batendo na porta. Tanto para perdoar quanto para ser perdoado. Está ali batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Está batendo, está batendo. E quando nós abrimos e o Senhor então trabalha naquela bagunça toda, e o relacionamento vence, e o Senhor vence naquela história, sabe o que acontece? Você faz daquela amizade, você leva ela para um novo nível de intimidade, de completude, de estar ali com aquela pessoa de uma forma nova. É muito estranho você ver gente, às vezes no Facebook coloca melhores amigos, mas aí você fala, meu Deus, eles não se conheceram a semana passada. Estão lá de coraçãozinho, melhores amigos. Gente do céu, essa pessoa não tem amigo mesmo. Preste atenção no que o Senhor está falando nessa noite na tua vida. Aprenda a desenvolver relacionamentos e permanecer neles em nome de Jesus. Não foi à toa que a gente ficou bastante tempo aqui. Terceira característica de quem pratica o discipulado é a transparência. Saiba falar dos seus defeitos. Saiba falar das suas imperfeições com precisão. Precisão. Quão preciso eu preciso ser, pastor? Quão preciso você quiser ser curado. Você quer ser curado de algo? Fale a respeito daquilo. Você quer que o Senhor toque na profundidade que precisa daquele assunto. Vá naquela profundidade e fale a respeito daquilo. Expresse o teu coração, busque ajuda, procure um discipulador, procure o líder do teu em casa, peça ajuda, deixe o Senhor trocar a sua identidade. Porque, amados, Deus só troca a tua identidade se você apresentar a tua antiga original nas mãos dele. Se você vier com qualquer uma falsificada, ele vai falar, epa, eu estou querendo te dar uma nova, mas essa não é a tua. E nós nos prendemos no meio da religiosidade, nos prendemos no meio das nossas limitações e não abrimos o nosso coração como deveríamos. Deixe o Senhor trabalhar no teu coração, em nome de Jesus. Deixe o Senhor falar com propriedade dentro de você. Deixe o Senhor moldá-lo. Parece que não, mas é uma continuação da mensagem da casa do oleiro. Se nós falamos a respeito de uma maleabilidade, quando eu falei a respeito da casa do oleiro aqui, hoje o Senhor está trazendo para uma prática. Como que eu preciso ser maleável? Como que eu preciso ser ministrado? Como que o Senhor vai poder ministrar o meu coração de fato? Assim, no horizontal. É no horizontal. Não torne místico, preste atenção, já estamos encerrando. Não torne místico aquilo que é para ser real no meio de nós. É no meio das imperfeições que o Senhor nos aperfeiçoará. Em nome de Jesus. Busque a Ele, seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito. E deixe o propósito desse enchimento tocar o teu coração de tal forma que você se abra cada vez mais e seja transformado cada vez mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Afinal de contas, o Senhor não quer multidão, Ele quer discípulos. Amém? Feche os teus olhos.